E aí, pessoal, vamos começar nossa exploração de hoje imaginando uma cena inicial de uma graphic novel. Sabe aquela atmosfera mais densa, meio noir, onde tudo tá quieto? O telefone simplesmente não toca, nenhuma notificação brilha na tela, ninguém, absolutamente ninguém, está pedindo ajuda ou cobrando uma resposta urgente. São aqueles instantes absurdamente silenciosos em que o mundo parece rodar perfeitamente bem sem precisar da nossa intervenção. Hoje, a gente vai folhear essas páginas imaginárias para mergulhar no texto o desconforto de não ser necessário. Vamos investigar a fundo o que rola na nossa cabeça quando, de repente, o nosso papel de resolvedor de problemas simplesmente some. Capítulo 1 – O silêncio inesperado. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. No comecinho, essa falta de demandas parece quase um presente, né? Quando aquelas cobranças diárias dão uma trégua, a primeira coisa que a gente sente é um alívio gigante. É uma pausa bem-vinda naquela correria exaustiva. O dia só segue, sem pressa, sem aquela corda no pescoço. Imagine essa cena como um daqueles quadros de página inteira nos quadrinhos, sabe? Um cenário super amplo, calmo, onde a obrigação de agir ou de consertar a vida dos outros foi pausada. Parece o cenário ideal para relaxar. Mas claro, como em toda boa história, essa calmaria toda esconde algo bem mais complexo que logo vai dar as caras. Capítulo 2 – O peso da não participação. Depois de passar um tempo habitando esse espaço em branco, algo muda, de um jeito bem sutil dentro da mente. Aquele alívio gostoso do início começa a azedar, digamos assim. A falta do que fazer ganha um peso, uma densidade que incomoda de verdade. E isso ilustra de forma brilhante a diferença crucial que a nossa análise levanta. De um lado, a gente tem o silêncio do descanso. Esse é maravilhoso. É aquele silêncio que a gente busca ativamente para recarregar as baterias. Mas do outro lado da página está o silêncio da não participação. Quando a gente olha ao redor e vê outras pessoas ocupadas, as coisas acontecendo, e cai a ficha de que ninguém ali precisa da nossa ajuda, nossa, esse silêncio fica pesado. É aquela constatação dura de estar presente fisicamente, mas sentindo que não fazemos a menor diferença na engrenagem do mundo. O mais fascinante é observar como essa sensação vai se infiltrando. Não é um soco no estômago logo de cara. Pensem nisso como pequenos quadros sequenciais numa página onde a dúvida vai tomando conta aos pouquinhos. Ponto 1. Pequenos pensamentos, aquelas sementinhas minúsculas de incerteza plantadas na cabeça. Ponto 2. Comparações discretas. A gente começa a olhar a correria dos outros e a comparar com a nossa própria inércia. E aí chegamos no ponto 3, perguntas incompletas. Aquelas dúvidas que ficam ecoando na mente e criando uma ansiedade silenciosa que literalmente contamina todo o roteiro da nossa cabeça. Capítulo 3 – A perda do papel. O X da questão de todo esse incômodo bate num conceito muito profundo. Ser necessário para alguém dá um formato, uma estrutura para a nossa existência. Quando somos úteis, ganhamos na hora uma função clara, um lugar certinho na teia das relações humanas. Sem isso, a nossa base de apoio parece desmoronar. É como se aparecesse um balão de pensamento solitário no meio de uma página totalmente em branco, dizendo o que eu estou fazendo aqui? E olha, é super importante notar que isso não é um drama exagerado. É uma curiosidade genuína, mas que incomoda demais. É o sussurro da nossa própria mente tentando achar o seu lugar na história. Bem naquele momento em que ninguém entregou o roteiro das próximas cenas. Só resta engolir a seco e lidar com o impacto desse isolamento. E a tensão dessa narrativa atinge o pico com a pergunta que não quer calar. Será que faria falta se eu não tivesse? Essa dúvida vai direto no ponto fraco, porque escancara o quanto a nossa identidade está amarrada na utilidade. A gente tem a mania de medir o valor da nossa presença calculando a falta que faríamos se fôssemos apagados do desenho. E o medo real é: e se a resposta para essa pergunta for não? O chão simplesmente desaparece. E isso mostra, passo a passo, a mecânica exata da coisa, como a utilidade molda o nosso mundo. Passo 1, ser necessário para alguém. Passo 2, esse ato de ajudar cria na hora um vínculo visível, uma troca que todo mundo enxerga. E o passo 3, a partir dessa troca, nasce um papel definido. Essa sequência todinha que desenha os nossos contornos na sociedade. Se a gente apaga o passo 1, a imagem inteira perde o foco. Aquele nosso lugar no mundo, que antes era super nítido, começa simplesmente a desbotar. Capítulo 4 – O espaço mais cru. E é bem no meio desse desbotamento que a gente entra num território extremamente vulnerável. A nossa exploração aqui vai fundo no que rola quando aquele papel que os outros esperam da gente evapora sem deixar rastros. Sem a armadura da utilidade, a gente se depara com uma verdade implacável. A presença deixa de ser sustentada por utilidade. Vou até fazer uma pausa rápida na fala para deixar essa ideia assentar. Se não tem nada sendo feito, nenhum incêndio sendo apagado, nenhuma entrega rolando, o que sustenta o nosso lugar no mundo? Essa é a grande crise existencial da nossa graphic novel de hoje. O pilar principal da nossa identidade simplesmente cai.
Aí a gente é arremessado para um espaço que não é definido por nada disso. Nem por função, nem por urgência, muito menos por utilidade imediata. O material original chama isso de espaço mais cru, justamente porque ele arranca todas as nossas defesas. Sabe aquelas réguas que a gente usa para medir o sucesso pessoal? Sumiram. Sem crachá, sem cheque na lista de tarefas, sem palmas por resolver problemas alheios, sobra só a existência, nua e crua. E aguentar o tranco de simplesmente existir sem fazer nada é surpreendentemente difícil. Capítulo 5. O impulso da utilidade. Diante desse abismo gigantesco e em branco, a nossa reação é quase no piloto automático. É instinto de sobrevivência puro, sabe? Uma tentativa desesperada de preencher os quadros vazios antes que o silêncio enlouqueça a gente. O clímax dessa crise toda se resume numa pergunta simples. Será que isso basta? Será que o simples fato de existir e de estar presente sem oferecer nada em troca já é o suficiente? Quando faltam aplausos ou qualquer sinal externo de que a gente tem valor, o pânico bate à porta. A falta absoluta de validação transforma um dia tranquilo numa verdadeira cena de suspense psicológico. E aí, como reflexo de quem foge desse medo, nasce de forma irresistível o impulso de voltar a ser útil. A análise mostra que a gente começa a caçar o que fazer. A gente tenta se enfiar em qualquer situação, mesmo quando ninguém pediu. E o grande pulo do gato aqui é, a gente não faz isso porque os outros realmente precisam da nossa ajuda. A gente faz isso para criar uma distração. É só para aliviar aquele desconforto interno terrível. A utilidade vira então o nosso escudo perfeito contra o silêncio. Capítulo 6. O valor da presença. Mas calma, que aqui a perspectiva muda de vez. Por trás de toda essa ansiedade, dessa pressa de fugir do vazio, existe algo extremamente precioso escondido nesse espaço cru. É uma verdade muito mais limpa e simples que só aparece quando não tem absolutamente ninguém cobrando nada da gente. Então, o ponto crucial é entender como a gente pode redefinir o que significa existir. O conceito purificado de presença é exatamente este: a capacidade de existir sem precisar de validação externa ou de utilidade imediata. É um estado totalmente livre das expectativas alheias. Só que, como não vem com selo de aprovação nem tapinha nas costas, é incrivelmente difícil de reconhecer isso no dia a dia. Essa presença mais profunda não precisa se justificar, ela simplesmente é. E aqui cai a ficha, a grande revelação da nossa história. Aquele incômodo insuportável nos dias de silêncio não vem do fato de sermos desnecessários. O buraco é mais embaixo. A dor real, o verdadeiro desconforto que pulsa nas entrelinhas, é percebermos que não sabemos quem somos quando ninguém precisa da gente. É o choque brutal de perder, mesmo que por um instante, aquela identidade pré-fabricada que a gente veste como se fosse uma armadura. E assim, a nossa exploração visual de hoje vai chegando ao fim, mas deixa no ar uma provocação muito forte. Se a presença não estivesse ligada ao que se oferece, o que ainda assim permaneceria? Imaginem essa frase no último quadrinho da nossa graphic novel, aquele que vai escurecendo devagarinho até sobrar só o fundo escuro. Se a gente tirasse todas as funções, a utilidade constante e o nosso lado que adora resolver problemas, qual seria a nossa essência? Essa pergunta fica aí flutuando, como um convite silencioso para a gente olhar para as nossas próprias páginas em branco e descobrir o que, afinal de contas, sustenta a nossa existência. Que tal pensar nisso? Até a próxima, pessoal!